Pessoal, vou estar falando agora dos parâmetros do robô K1. Esse robô aqui é para a gente operar automatizado. Ele auxilia a gente nas operações, só que ele não abre ordem sozinho. A gente tem que vir aqui falar para ele onde abrir a ordem, abrir ordem de compra, abrir ordem de venda, onde fechar e tal. Vou estar explicando aqui para vocês. Para vocês que não assistiram o primeiro vídeo, para saber como adquirir esse robô, volta no vídeo anterior a esse que vai estar lá explicando. Mas eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você estar por dentro de tudo aqui sobre os robôs, sobre os investimentos. Para receber o robô, você tem que abrir uma conta na FBS com o meu link, o link está na descrição do vídeo e também no comentário fixado logo abaixo. Ou você pode também estar comprando sua licença aqui por R$149 para usar na corretora que você quiser. Seja na FBS, sem se cadastrar comigo, ou cadastrado sai grátis, sem se cadastrar sai R$149, tanto para FBS quanto para outra corretora. Aí você vai ter o link aqui na descrição do vídeo e no comentário. E se você já tem conta, é só você usar meu código aqui, ó, e se vincular, 127.63067. Volta lá no primeiro vídeo também para você ver as explicações mais certinhas. Agora eu vou abrir aqui meu MetaTrader 5. Vai estar explicando para vocês os parâmetros. Eu vou abrir aqui um gráfico aqui no USD. Ctrl G para tirar essa grade. Vou jogar um pouquinho para cá, diminuir esse gráfico. O robô K1 ele está aqui, ó. Então eu vou arrastar ele aqui para o gráfico. Aqui tem os parâmetros dele. Vou dar OK. Que ele já ficou azul porque está funcionando. Então aqui, ó, o Algo Trade aqui, ó, que é a negociação automatizada, tem que estar ligada. Se eu desligar ela, ó, ele fica vermelho. Então o vermelho está fora de funcionamento. Se eu clicar aqui, ó, abrir venda, abrir compra, não acontece nada. Então agora se eu ligar o Algo Trade, ele fica no azul que o robô está em funcionamento. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, vou remover ele aqui, ó. Se o Algo Trade estiver desligado, já está desligado, e você adicionar o robô, vou dar OK, ele já fica vermelho. Na hora que você ativa, ele não vai ficar azul. Por quê? Porque você já instalou com ele desligado. Então, para ele voltar a funcionar, você deixa aqui ligado. Vem com o botão aqui, ó, direito do mouse em cima do chapéuzinho do robô aqui. Clica com o botão direito. Vai em propriedades. Você vem aqui na aba comum e coloca aqui, ó, permitir Algo Trade. Dá OK, então ele volta a funcionar. A partir de agora, se você desligar, aqui, ó, desligou ou ligar, ele já volta a funcionar. Certinho. Vou fechar. Não, vou deixar ele aqui aberto. Então ele está aqui aberto, galera. Esse robô aqui, ó, ele só vai abrir ordem quando você clicar. Por exemplo, aqui, ó, o EURUSD subiu. Vamos dizer que eu quero abrir uma ordem de compra aqui. Então eu venho aqui, clico, abrir compra. Ó, o robô já abriu a compra. Já colocou o stop loss e o take profit. Então, se bater no stop ou no take, o robô fecha a ordem. Mas se por acaso eu quiser fechar antes, eu venho aqui, clico, fechar ordem. O robô foi e fechou a ordem. Agora eu quero abrir uma ordem de venda. Clica aqui, abrir venda. O robô já coloca o stop e o take. Se você quiser fechar a ordem antes de atingir o take ou o stop, você vem em fechar ordens. Ele fecha a ordem. Se você quiser abrir compra, abrir venda simultaneamente também, ele faz. Só que eu não aconselho isso não. Eu aconselho você fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Ó, tá vendo? Ele abre ordem de compra, venda, no EURUSD, todas com o take e o stop. Vou fechar aqui tudo, fechei. Se você quiser operar, por exemplo, no EURUSD, uma hora comprado, hora vendido, então você vem aqui, ó, deixa o EURUSD aqui, abre outro gráfico do EURUSD, vem, coloca o robô novamente. No caso aqui eu vou mudar o número mágico, né? Porque cada gráfico tem um número mágico diferente, o robô não misturar as ordens. Vou colocar 20. OK. Então, de um lado aqui eu posso operar comprando, do lado eu opero vendido, dependendo do local que você comprar ou vender. Agora eu vou entrar aqui nos parâmetros. Não, antes de entrar nos parâmetros, eu vou mostrar aqui para vocês a tela. Aqui vai marcar aqui, ó, volume de compra,
Vou pôr aqui, ó, abrir compra. Então já tem 0,01 em compra. Se você abre venda, marca aqui também. Aí vai estar o resultado da compra, que é o resultado da venda, caso você opere simultaneamente nesse mesmo gráfico. Aqui vai ter o resultado total, que é o resultado das ordens que estão em aberto. Tanto compra como venda. Se tiver só venda ou só compra, vai estar ele aqui também, o resultado total. Depois tem o lucro total, que é o lucro que já das ordens que já foram fechadas, tanto do dia como dos dias anteriores. E aqui é o número mágico, que é o número que o robô usa para separar as ordens para não estar controlando as ordens de outras estratégias. Agora, para você vir aqui nas funções, ou você aperta F7, já aperta F7 vai abrir as funções, ou você vem aqui no cantinho superior direito, pelo chapeuzinho do robô aqui, clica com o botão direito e vai aqui em propriedades, que você vai ter os parâmetros. Aqui nós temos vários parâmetros para auxiliar vocês. Primeiro parâmetro aqui, ó, nome da configuração. Nesse nome da configuração aqui, você pode pôr algum nome aqui para você diferenciar, e esse nome aqui vai aparecer nos comentários também. Por exemplo, aqui eu vou colocar teste 123. Teste 123. Vou deixar aqui teste 123, vou dar OK. Então esse nome já vem aqui, ó, para esse cabeçalho aqui. E esse painel você pode minimizar, pode fechar também, mas se você fechar ele, você não consegue operar. Então você tem que tirar o robô e instalar novamente. Minimizei, vou aumentar aqui, ó, tá teste 123. Aqui, ó, nessa ordem aqui, o comentário que ficou só compra. Vou fechar a ordem. Agora eu vou abrir outra ordem. Ó, como eu já coloquei teste 123, já aparece aqui no comentário, teste 123. Para você estar controlando suas ordens, saber qual robô que abriu tal ordem. Então, nessa estratégia que eu estou em teste 123, vou colocar aqui na outra aqui, ó. Vem aqui propriedades. Vou colocar um número diferente, ó. Daí eu vou colocar Forex, exemplo, da Forex 2. OK. Vou abrir uma ordem que nesse daqui tá de compra, vou abrir uma ordem de venda. Ordem de venda aqui aberta. Então tá aqui, ó. Esse aqui, teste 123, tá aqui, ó, teste 123. E o segundo gráfico, coloquei Forex 2, tá aqui Forex 2. Se no seu MetaTrader você não visualizar aqui os comentários, você vem aqui, ó, clica com o botão direito, vai estar aqui, ó. Cadê? Não tô achando. Colunas aqui, ó. Em coluna você vem e habilita comentários aqui, ó. Grades aqui, ó. Comentário meu sumiu, vou clicar aqui. Eu venho em coluna comentários. Então ativo aqui. Então tá ativo. Vou fechar as ordens aqui. Fechar. Pronto, tudo fechado. Vou voltar aqui. Você pode tanto vir aqui em propriedades, como apertar F7, que também vem aqui. Então aqui tem a configuração aqui do robô. Depois a gente tem unidade de medida. Se você for operar no Forex, você vai usar aqui, ó, pontos Forex. Como é MetaTrader 5, se você quiser usar para operar na B3, na Bolsa Brasileira, operar mini índice, mini dólar, você vem aqui e coloca pontos B3. Então o robô fica habilitado para operar mini índice, mini dólar. Aqui tem exibir painel. Você vai sempre deixar sim, porque se você colocar não... Opa, saiu. Esse painel aqui... Opa, de novo. Esse painel aqui não vai aparecer, então você deixa sempre sim. Aparecer painel sim. Número mágico em 10. Cada gráfico que você abrir, você tem que deixar um número mágico diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com 2 gráficos. Então esse aqui, ó, o número mágico dele é 10. Nesse outro aqui o número mágico é 20. Cada um tem que ter um número mágico diferente para o robô não misturar as ordens. Então nesse gráfico eu coloquei o 10, depois eu coloquei o 20, depois eu coloco o 21 ou 30 e assim por diante. Cada robô tem que ter um número mágico diferente para ele não misturar as ordens, para ele controlar só as ordens daquela estratégia. Aqui embaixo a gente vai ter as entradas. Entrar na operação, você tem a opção de no sinal ou no fechamento. Essa opção aqui só vai ser válida para você se você for usar preço médio. Se você não for usar, não tem problema, porque você vai colocar
Sua ordem ela vai ter um volume, um take, um stop e pronto. E na hora que você clicar, ela abre a ordem e pronto. Mas se você for usar preço médio, se tiver aqui no sinal, quer dizer o seguinte, quando tiver uma pontuação mínima aqui, que a gente vai configurar, o robô abre a ordem imediatamente. Se tiver no fechamento, o robô só vai abrir a ordem na abertura de vela. Então o robô tem que esperar dar um sinal de pontuação mínima aqui entre ordens, e ele vai e abre a ordem. Aqui no fechamento vai ser na abertura de vela. Eles pegam a vela fechar, na hora que a vela abrir, ele abre a operação. Se tiver no sinal, ele não espera a ordem abrir, ele não espera a vela fechar para abrir outra. Ele, no momento que o preço atingir a distância mínima, ele já abre a ordem imediatamente. Aqui em volume, o volume que você vai abrir a ordem, ele já vem setado 0,01, mas você pode escolher 0,02 e assim por diante. Aqui é o take profit, que é o stop gain, é quanto vai ter de lucro, no caso que está setado para 100 pontos, que é o stop loss, está com 100 pontos. Aí depois a gente vem, aqui é para você que vai operar com ordem, vou dar ok aqui, ó, ordem única. Então vou abrir aqui, ó, compra, ele já coloca o take e o stop. Bateu no stop, fecha a ordem, ou bateu no take, pega o lucro, fecha a ordem. Deixa eu fechar aqui, F7. Agora, se você for trabalhar com preço médio, você vai vir aqui na aba do preço médio, na parte do preço médio. Aqui ele está em nenhum. Estando em nenhum, quer dizer que o robô não vai fazer preço médio, você vai trabalhar só com ordem única. Mas se você colocar aqui, ó, distância mínima, quer dizer que o robô vai fazer preço médio. Pois que distância mínima. Então aqui, se ele for fazer preço médio, você define o take profit, pode ser tanto que esse de cima aqui ou um diferente. Por exemplo, vou colocar 100. Também, distância mínima entre as posições. Por exemplo, vou colocar 200 pontos. Então quer dizer que se a operação for contra, quando der 200 pontos contra, o robô vai e abre uma ordem de preço médio. E estando aqui ó, no sinal, na hora que der 200 pontos, ele já abre. Se tiver aqui no fechamento, ele espera dar 200 pontos, mas ainda tem que esperar a próxima vela abrir. A vela fecha, na hora que abrir a próxima, se tiver 200 pontos, ele abre a ordem. Se estiver no sinal, ele abre a ordem imediatamente. Multiplicador. Em zero aqui eu vou pôr, por exemplo, aqui, ó, 1,5. Então quer dizer que cada vez que o robô fizer um preço médio, ele vai abrir uma ordem 50% maior. Por exemplo, se aqui tiver 0,10 e aqui tiver 1,5, a próxima ordem que ele fizer de preço médio, ele vai abrir 0,15. Então primeiro ele abre 0,10, depois ele vai abrir 0,15, depois 0,18 e assim por diante. Você pode colocar o valor que você quiser. Se colocar 2,0, ele vai abrir ordem com o dobro do tamanho. Se você colocar 1,3, ele vai abrir 30% maior. Se a primeira for 0,10, a segunda vai ser 0,13, por exemplo. Se você colocar 1,1, vai abrir 10% maior. Se a primeira ordem que abrir for 0,10, a segunda vai ser 0,11, e assim por diante. Aqui, quantidade de ordens, por exemplo, você define que você quer que faz só 3 ordens de preço médio. Então, você coloca 3 aqui, a quantidade máxima de ordens que o robô vai abrir é 3. Se você quiser 5, vai ser 5. Quer que abre 2, vai ser 2. E assim por diante. Se você não quer usar preço médio, você vem aqui e desabilita. Essa primeira parte que é bem tranquila. Falamos do número mágico, as entradas aqui. Se você quiser usar preço médio, coloca a distância mínima. Se não quiser, deixe nenhum. Você vai trabalhar com ordem única. Depois a gente tem aqui meta por operação, break-even e stop móvel. Essa meta aqui por operação, ele é como se fosse... Não é como se fosse, ele é um take e um stop. Eu vou ler aqui o slide para vocês. Que é a meta por operação. A meta por operação, ele é um tipo de take profit e stop loss. Aqui no caso, o take profit vai ser o ganho e o stop loss vai ser a perda. Só que ele funciona por valor e não por pontos. Exemplo, se o campo ganho estiver configurado em 1, o robô fecha as ordens quando estiver $1 positivo. Se estiver configurado em 5, o robô fecha as ordens quando estiverem $5 positivas. Se o campo perda estiver configurado em 1,
o robô fecha as ordens quando estiver $1 negativo. Se estiver configurado em 5, o robô fecha as ordens quando estiverem $5 negativas. Nesse parâmetro, o robô não coloca take profit e stop loss nas ordens. Ele fecha sozinho as ordens quando elas atingem o valor definido. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui está take profit de 100 e aqui está um stop de 100. Se eu vim aqui colocar que eu quero $1, vou dar OK. Vou abrir compra. Aqui está o take profit. Então, mesmo que antes de atingir o take profit, se você tiver $1 de ganho, então o robô vem e fecha a sua ordem com $1 de ganho. E se você colocar aqui uma perda também, ó, por exemplo, $1. Então, se ele ficar aqui, ó, $1 negativo aqui, ele vem e fecha a ordem também, mesmo que dê $1 antes de bater nesse stop loss aqui. Fechar ordens, F7. Agora eu vou, por exemplo, aqui também. E ele não coloca nessa opção aqui take e stop na ordem. Se eu vim aqui colocar aqui, ó, take 0 e stop 0 e deixo aqui 1 e 1, vou dar OK, ó, vou abrir compra. Pode ver aqui que o robô não colocou stop nem take, mas está configurado nele. Então, se essa ordem aqui ficar $1 positiva, ele fecha a ordem automaticamente, ou se ela ficar $1 negativo, ele também fecha ela automaticamente, sem ter o take e o stop na ordem. E você pode tanto usar ele aqui sozinho ou usar junto com o take e o stop aqui na ordem. Aí o que vai acontecer? O resultado que atingir primeiro ele fecha. Se bater nesse take, nesse stop aqui dessa configuração, se atingir ele primeiro do que esse aqui, ele já fecha as ordens. Ou se atingir esse aqui primeiro, ele fecha a ordem também. Depois a gente vai ter aqui, ó, o break-even. O break-even, o que ele é? Ele coloca o stop no mesmo ponto de abertura da ordem. Assim, se o preço voltar, você consegue sair da operação no 0 a 0. Se o campo de distância e avanço estiver configurado em 0, o break-even estará desativado. Se o campo de distância estiver configurado com algum valor acima de 0, ele vai funcionar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou vir aqui, break-even, eu vou colocar, deixa eu zerar isso aqui, break-even, eu vou colocar 100. Então, se o robô vai colocar a ordem, se o preço ficar 100 pontos positivo, o robô vem e coloca a linha do stop no 0 a 0. Por caso o preço volte, ele não sair no prejuízo. Então, se o campo de distância estiver configurado com algum valor acima de 0, ele irá funcionar. O campo avanço serve para colocar o stop no positivo, ou seja, o stop vai ser colocado no positivo e não no mesmo ponto de abertura da ordem. Aqui nós temos alguns exemplos. Distância, por exemplo, vou colocar aqui, ó, distância 50, avanço 0. Distância 50, avanço vou deixar 0. Vou deixar aqui sem preço médio. Vou colocar aqui 0,01. Vou colocar um stop e um take longo aqui. Então, na verdade, eu vou vir aqui no backtest para a gente visualizar melhor. Exibir. Testador de estratégia. Vou vir aqui, cadê o robô K1? Parâmetros de entrada. Ó, vou deixar aqui 0,1, vou colocar 400 de stop. Take sem preço médio. Vou colocar aqui, ó, break-even de 100, como tá aqui no exemplo.
No exemplo 1 está o break-even de 50 e avanço de 0. Então, com break-even de 50 avanço de 0, quando colocar a distância de 50, o break-even será acionado quando a ordem estiver com 50 pontos positivos. Então, com 50 pontos positivos, o robô irá colocar o stop no 0 a 0, que é o stop no mesmo ponto de entrada da abertura de ordem. Vou fazer o exemplo aqui, ó. Break-even de 50 e avanço de 0. Vou iniciar aqui o backtest. A gente visualizar isso aqui acontecendo no gráfico. Opa, está desabilitado aqui o modo visual. Vou habilitar aqui o modo visual. Vou iniciar. A gente conseguir enxergar aqui. Vou pausar. Ctrl G para tirar essa grade. Vou baixar aqui um pouco. Diminuir. Aqui, ó, o robô já abriu uma ordem de compra. Está aqui no negativo. Ó, os 400 pontos aqui, ó. Colocou o take de 400, o stop aqui embaixo. Então, o que acontece? Aqui, na hora que a operação ficar 100 pontos positivos, o robô tem que tirar o stop daqui de baixo e colocar no mesmo ponto de entrada, garantindo assim que no mínimo você sai no 0 a 0 se o preço voltar. Então, vou dar o play aqui. Aí, ó, vocês podem ver aqui, ó. O preço subiu aqui, ficou 100 pontos positivo, o robô tirou o stop que estava aqui embaixo, colocou no mesmo ponto de entrada. Então, agora, se o preço voltar, você não sai mais no negativo. Você sai, no mínimo aqui, você sai no 0 a 0. Olha lá, bateu aqui, saiu com 1 centavo de perda, que é o... Porque não fecha certinho, você saiu só com 1 centavo, que é a flutuação do mercado, mas é praticamente zero. Então, o que aconteceu aqui? O robô tirou o stop que estava no negativo e puxou para o 0 a 0 aqui na hora que o robô ficou 100 pontos positivos. O robô não, a ordem ficou 100 pontos positivos. Agora vamos ver o outro exemplo aqui. Exemplo 2. Distância em 150 e avanço do 0. Se colocar a distância de 150, o break-even será acionado quando tiver 150 pontos positivos e irá colocar o stop no mesmo ponto de abertura da ordem, que é no 0 a 0, quando a ordem tiver 150 pontos positivos. Vou colocar aqui de novo. Ó, 150. No caso aqui, essas configurações aqui é do backtest, mas você colocando o seu robô aqui, você vai colocar no mesmo campo aqui, ó, break-even, 150, iniciar. Vou pausar, baixar aqui, Ctrl G, o robô já abriu a ordem, colocou aqui ó, o take, colocou o stop aqui embaixo. Então, na hora que ele ficar aqui, ó, 150 pontos positivos, ele tira o stop daqui e arrasta para o mesmo ponto de entrada. A operação vai andando aqui, vai correndo. E ó, ficou 150 pontos positivos. Tirou o stop daqui e arrastou para 0 a 0. Se o preço voltar, você evita sua perda. Você sai no 0 a 0. Agora vamos aqui para o outro exemplo. Aqui, ó, vou colocar a distância de 150 e avanço de 50. Nesse exemplo, quando o preço ficar 150 pontos positivos, o robô ativa o break-even e coloca o stop 50 pontos no positivo. Nesse caso aqui, como o avanço não está a zero, então ele vai colocar o stop, a linha de stop, com 50 pontos no positivo. Ele vai avançar essa linha 50 pontos. Vou mostrar aqui para vocês. Então, se o preço voltar, ele não sai mais do 0 a 0, ele sai 50 pontos positivo. Aqui, ó. O exemplo é 150 mais 50. Tá 150 aqui na distância. Avanço, vou colocar 50. Vamos ver a diferença aqui pro anterior. Pausar.
Ctrl G. Vou dar o play aqui de novo. Ó, o stop está aqui embaixo. A operação vai ficando positiva. Vai indo. Aqui, ó, ficou 150 pontos positivo. O robô tirou o stop lá do negativo e colocou 50 pontos acima do ponto de entrada. Linha verde que é o ponto de entrada. Antes, como o avanço estava 0, ele colocava no mesmo ponto, então você saiu do 0 a 0. Agora ele colocou 50 pontos acima, que a gente configurou o avanço de 50. Então agora, se a operação voltar, além de não sair no prejuízo, você sai com 50 pontos positivos. Se voltar aqui, sai com 50, se chegar lá em cima, você sai no take lá em cima também. Então, aqui nesse caso aqui, ambos lados que a operação correr, você sai no positivo. Vamos ver nesse exemplo aqui onde que ele vai. No caso, provavelmente que vai fechar lá em cima. Aí, ó, bateu o take, fechou. Beleza. Vamos para o outro exemplo aqui. Último exemplo, vou colocar a distância de 200 e um avanço de 100. Na distância de 200, quando ele atingir 200 pontos, o robô ativa o break-even e coloca o stop 100 pontos acima da abertura da ordem. Vou colocar aqui, ó, 200, avanço de 100. Iniciar. Stop tá aqui. Aí, ó, ficou 200 pontos positivo e o robô puxou a linha do stop 100 pontos para o positivo, acima da linha da entrada da ordem aqui. Então, se o preço voltar, ele sai 100 pontos positivo. Lá, voltou, bateu, aqui, ó, saiu 100 pontos positivo, garantiu $1. Então, esse é o break-even. Vai tirar o stop do negativo, quando a ordem estiver positiva, e vai arrastar para o 0 a 0 ou para algum ponto positivo. Ali do gráfico. Agora vamos ver aqui, ó, o stop móvel. Stop móvel que aqui no robô é esse último aqui. O que é esse stop móvel? Stop móvel aqui é o trailing stop. Cadê aqui? Trailing stop. Aqui, ó, stop móvel. Stop móvel mesmo que trailing stop. Se o campo de distância para ativar e passo estiver configurado em 0, o stop móvel estará desativado. Aqui no caso o stop móvel está desativado. Para o stop móvel funcionar, a ordem já precisa ter um stop definido, seja na configuração do stop loss ou stop acionado pelo break-even. E também tem que configurar os dois campos, tanto a distância para ativar e o passo. Então aqui no caso, para o stop funcionar, você tem que configurar a distância. Por exemplo, eu vou colocar aqui 200 pontos e o passo de 100. E para ele funcionar, tem que ter um stop loss na ordem. Se não tiver stop, ele não funciona. E se aqui não tiver stop, você tem que ter pelo menos um break-even. Por quê? Na hora que o break-even acionar, ele coloca um stop na ordem. E após ter o stop na ordem, o stop móvel pode começar a funcionar. É assim que ele vai conseguir dar certo. Em distância para ativar é configurado os pontos em que o stop móvel será ativado. Então aqui a distância para ativar é 200. Então quando tiver 200 pontos positivos, o stop móvel é ativado. E em passo será configurado o ponto em que a linha do stop vai aparecer. O exemplo 1, distância para ativar 150 e passo de 100. 150, passo de 100. Nesse exemplo, quando a ordem ficar 150 positivos, a linha do stop vai ser ativada e será
ativada a linha do stop móvel, que será posicionada 100 pontos atrás da linha do preço atual. E se o preço continuar ficando positivo, o stop vai se movendo e mantendo a distância de 100 pontos do preço. Se o preço voltar e tocar no stop, a ordem é fechada no lucro. Vamos vir aqui no backtest para a gente visualizar. O stop está aqui. A operação aqui vai andando, vai ficando positiva. Ele vai tirar com 200 pontos. Ó, ele ativou, pausei aqui, tirou a linha daqui e colocou aqui, ativou o stop móvel, que é o trailing stop. E essa linha aqui, ó, cheia, é a linha do preço que está se movendo. Então ele colocou a linha do stop 100 pontos atrás da linha do preço. E à medida que esse preço aqui for subindo, ele vai arrastando essa ordem para cima, sempre mantendo essa distância de 100 pontos aqui. Ó, tá vendo ele subindo automático aqui, ó. É só subindo, o preço vai subindo junto. Mas se o preço voltar, ele fecha a ordem, como aconteceu aqui. Voltou, fechou a ordem. Vamos ver aqui o outro exemplo. Exemplo 2, distância para ativar 150 e passo de 150. Nesse exemplo, quando a ordem ficar de 150 pontos positivos, a linha do stop será ativada e a linha do stop móvel será posicionada a 150 pontos atrás da linha do preço atual. Se o preço continuar ficando positivo, o stop vai se movendo para cima. Então vamos pôr aqui, ó, 150 pontos para ativar e o passo de 150, que vai ativar 150 pontos atrás do preço. 150, 150. Iniciar. Ctrl G para tirar essa grade. O stop já está aqui embaixo, que está o take profit. Vamos deixando a operação correr. Na hora que ficar 150 pontos, ó, ficou 150 pontos positivo e o robô colocou a linha do stop 150 pontos atrás. Então, à medida que ele for subindo, ele vai subindo atrás. E se o preço voltar, ele fecha a ordem. Ó, vai subindo o stop. Vai subindo, a linha vai subindo. Na hora que o preço vai subindo e fica 150 pontos de distância, ele continua subindo a ordem. Na hora que o preço vai voltando e vai diminuindo essa diferença, a linha do stop fica parada. Volta aqui, tá parada. Na hora que ela voltar a subir, a linha do stop vai subir atrás. Ó, foi subindo e vai arrastando. Já subiu mais, vai subindo e garantindo mais pontos. Aí vai ter uma hora que ele vai subir e fechar. Ó, tanto que tá subindo, ó. Tá só garantindo mais pontos. Subiu, fechou. Fechou lá no trailing stop. Vamos pro último exemplo aqui. Distância de 150, passo de 50. Então quer dizer que quando 150, passo de 50. Quer dizer que quando tiver 150 pontos positivos, o robô vai colocar a linha de stop 50 pontos atrás da linha do preço. Então quer dizer que aqui, ó, nesse exemplo,
o stop vai estar pertinho da linha do preço. Então quer dizer que é mais fácil de atingir o stop. Quanto mais perto for esse passo, mais fácil de atingir o stop. Vou colocar. Então aqui a distância 150, passo 50. Iniciar. Deixar a operação correndo aqui. Na hora que ativar o pause para a gente visualizar. Aí, ó, ficou 150 pontos positivo, o robô colocou a linha do stop aqui, ó, 50 pontos atrás do preço atual. Então o preço, a linha do stop ficou bem pertinho. Então é mais fácil de atingir. Ó, subiu o stop, ó, subiu mais, subiu, voltou, fechou. Então esse aqui é o stop móvel. E relembrando, ó, vou tirar o stop loss da ordem. Se você tirar o stop aqui, ó, o stop móvel não funciona, já tem que ter um stop na ordem. Já está sem stop, então não vai funcionar. Tá vendo? Foi lá em cima, já passou, vai fechar lá no take, e o stop não, e o stop loss não entrou. Por quê? Tem que ter um stop na ordem. Você define ele aqui, que é os 400 que estava antes, ou você pode também acionar um break-even. Por exemplo, vou acionar um break-even aqui com 100 pontos. Se você fizer isso, vou colocar aqui iniciar. Ctrl G. Ó, tá sem stop. O que vai acontecer aqui? Quando der 100 pontos, vai acionar o break-even coloca a linha do stop. E a partir disso, depois quando der 150 pontos, o robô ativa o stop loss, porque você já vai ter os dois, vai ter o stop loss e depois vai ter o break-even. Aí ó, o robô ativou o break-even, colocando o stop no 0 a 0. A partir disso, o robô vai conseguir ativar o stop móvel. Porque já vai ter uma linha de stop. Então vamos visualizar aqui, ó. Aí, ó, agora o robô tirou a linha do stop que o break-even colocou e foi ativando o trailing stop, que é o stop móvel. Foi subindo ele, vai subindo a linha e garantiu aqui a utilização. Então aqui eu mostrei para vocês as configurações, mostrei aqui no backtest. E essas configurações aqui, ó, F7, você faz todas elas aqui, ó, meta por operação, break-even, stop. Se você ficar com alguma dúvida, entre em contato aqui, o link está na descrição do vídeo, também no comentário fixado logo abaixo. Entre em contato, deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida, e se inscreva no canal, ative as notificações para você receber todas as novidades que vai ter aqui no canal, beleza? Valeu, galera!